E o título da minha mensagem nessa noite é Como não se abalar no meio do caos. Como não se abalar no meio do caos. Então, você que está me assistindo, você está aí na sua casa, sabe, aquiete bem quem está ao seu redor, pede para as pessoas ficarem quietas, desliguem os outros meios de comunicação, se você tem outra coisa aberta, desligue, vamos prestar atenção na palavra, vocês que estão aqui, ok? Anotem o texto, e eu creio que nós precisamos estar nesse tempo muito empenhados em entender aquilo que está acontecendo à nossa volta, precisamos entender isso, mas nós também precisamos sair desse período de crise vencedores. Quantos querem sair vencedores desse momento de crise? Aleluia. Agora eu posso fazer de novo e tem gente que me responde. Aleluia. Então, sabe, mas essa crise vai passar. E você temos que entender isso, vai passar. A questão é, como eu vou estar do outro lado? De que forma eu vou passar por essa crise? E isso eu e você temos que entender. E perceber e tomarmos algumas decisões. O Salmo 115, versículo 11 diz: vocês que temem ao Senhor, quantos temem ao Senhor aqui? Você teme ao Senhor? Amém. Confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Em momentos que eu e você estamos vivendo, e nós não podemos esquecer, estamos vivendo dias de luta, estamos vivendo dias de crise, estamos vivendo dias difíceis, dias onde que as nossas liberdades fundamentais nos foram cerceadas, nos foram retiradas, nos foram reprimidas. Você já não pode ir e vir de qualquer jeito, você não pode mais entrar em qualquer lugar de qualquer jeito, ou seja, aquilo que nós tínhamos liberdade fundamental, cultuar ao Senhor com liberdade, nós não podemos, ou seja, vivemos em um tempo de crise. Certo? Estamos vivendo dias de crise de confiança, certo? Confianças nas instituições que deveriam regular a nação, está a maior bagunça. Está uma bagunça. Cada dia uma novidade diferente. Confiança na ciência também está abalada. Dependendo qual é o site que você entra, qual é o cientista que fala, você não sabe para onde olhar. Tem ideologia até ali. Temos a confiança no cenário econômico, abalado. Nós não sabemos o que vai acontecer. Confiança no emprego e no trabalho, está difícil. O número de desempregados que está na cidade, muito grande. E o que é interessante é que muitas coisas se abalaram simultaneamente. Não é apenas um ponto. Tem várias coisas que abalaram simultaneamente. E eu quero ler 3 textos com você sobre coisas abaláveis. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Vocês que estão aqui na internet, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, vamos ler o texto. Vocês que estão aqui, temos a projeção. Hebreus 12, 27 diz: as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. De forma que permaneça aquilo que não pode ser abalado. No Salmo 125, versículo 1, um salmo muito conhecido, acho que a gente deve ressuscitar essa música de novo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se podem abalar. No Salmo 112, versículos 6 e 8, a palavra de Deus nos diz: o justo, quantos justos temos aqui? Você é justo? Amém. Jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e não temerá. Uau! Esse é um dos textos que nesse período, eu estava vendo esses dias uma mensagem de um pastor muito querido nos Estados Unidos, e ele falando, às vezes nós temos nesse momento de crise, como é legal você pegar textos como esse, você imprime e coloca lá na janela do seu banheiro, quando você acorda pela manhã,
E a primeira coisa que você lê, em vez de pegar o seu celular, pegar notícia, pegar o WhatsApp, entrar na rede social, não, você vai para o banheiro, você olha lá, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor, não temem más notícias. Sabe, eu e você precisamos encher a nossa alma, a nossa mente, dessas verdades. Eu e você precisamos disso. E dito isso, eu quero meditar rapidamente sobre algumas questões fundamentais acerca da nossa vida. Amados, tudo que é criado, da natureza, a ciência e tecnologia, dos sistemas políticos e econômicos, todas as nossas liberdades de ir e vir que nós tanto celebramos, as liberdades fundamentais do ser humano, tudo foi abalado. E por quê? Por um simples, entre aspas, vírus. É ou não é? Mas o mundo ficou bagunçado de ponta cabeça em 3 meses. Tudo que eu e você tínhamos como verdade, bagunçou. É ou não é verdade? Bagunçou. Está tudo bagunçado. Aquilo que é abalável, está tremendo, ninguém sabe o que vai acontecer. E é apenas o que é incriado, o Criador, que permanece inabalável. Aquele que sustenta todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele permanece inabalável. A questão é que ambas as coisas, as abaláveis e as inabaláveis, elas querem comprar a nossa confiança. Elas querem comprar a nossa confiança. E a questão que eu e você precisamos decidir é onde queremos depositar a nossa confiança. Aonde você quer depositar a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua confiança? O que de fato nos traz equilíbrio? O que de fato nos traz confiança? O que de fato nos traz segurança para a minha vida, a vida da nossa família e a vida da sociedade? E o meu ponto nessa noite é: não troque o certo pelo duvidoso. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: não troque o certo pelo duvidoso, o inabalável pelo abalável. Aleluia, como isso é bom ter gente repetindo de novo. Amados, vocês não sabem como é difícil pregar para uma câmera, está difícil. Amados, confiar em Deus, perseverar nos caminhos de Deus, em obediência e submissão aos princípios da palavra de Deus, é se estabelecer naquilo que é certo. É eu e você confiarmos naquilo que é inabalável. Cada vez que eu opto em obedecer a Deus, em obedecer aos princípios de Deus, eu estou confiando naquilo que não pode ser abalado. Eu e você temos que entender essa verdade, sabe, e agasalhar essa verdade no nosso coração com todas as nossas forças. Porque se eu desconfio naquilo que é inabalável, as coisas abaláveis, elas podem até sacolejar, sacudir no nosso redor. Mas nós permanecemos firmes. Firmes. E eu pergunto, como é que está a sua confiança nesses dias? Como está a sua alma, a sua mente nesses dias? E eu quero usar nessa noite um trecho da história de Esaú, que em um momento de crise, em um momento de necessidade, ele trocou o certo pelo duvidoso. Em um momento de crise, e essa troca, ele teve um prejuízo para si, sua família e para toda a sua descendência. Porque ele trocou o certo pelo duvidoso em um momento de crise. E em Gênesis, vamos lá, Gênesis 25. Vamos lá, abre a Bíblia comigo, Gênesis 25,
29 a 34. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 25, 29 ao 34. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Jacó, irmão gêmeo de Esaú, chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Numas versões diz: estou exausto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o direito de primogenitura. Mas e se você não está familiarizado, o que significava esse direito? O irmão mais velho, o primogênito, ele herdava independentemente do número de filhos. Ele herdava a maior parte dos bens da família. A maior parte dos bens. E lembre-se do seguinte: Isaac era bilionário. Ele ia ter uma grande herança. Grande herança. Ele ia ser o senhor da casa, o senhor do clã. E Jacó disse para ele: vende-me o seu direito de filho mais velho. Disse-lhe Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jures primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão, deu até um pão, com um ensopado de lentilhas. Perdi aqui. Com ensopado de lentilha, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, o escritor de Hebreus faz menção dessa história, e ele coloca uma observação muito importante, eu quero frisá-la nesse momento. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, isso aqui é interessante, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção, ponto. Confiar em Deus, que meu Jesus aqui, minhas coisas viram aqui. Quando foi buscar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele se arrependeu profundamente, mas a sua decisão não foi possível de ser alterada. Por mais que ele buscasse com lágrimas, a decisão dele não foi alterada. E eu não posso me mexer muito. E eu quero trazer algumas, eu estou louquinho para sair aqui embaixo, está perto. Mas os irmãos ali, quero em respeito aos irmãos que estão assistindo. Eu quero fazer algumas observações sobre confiar em Deus. Algumas observações muito importantes sobre escolher certo. Diga de novo: não posso trocar o certo pelo duvidoso. Isso significa que eu não posso me abalar em momentos de crise, de necessidades, em fazer escolhas duvidosas. Eu não posso me deixar abalar para fazer escolhas duvidosas. E eu quero usar algumas observações de um livro do pastor Danilo Figueira, e dali eu quero tirar algumas impressões exatamente sobre isso. Não troque o certo pelo duvidoso, não faça como Esaú. Em primeiro lugar, governe sobre a sua alma. Como eu não troco o certo pelo duvidoso? Como eu saio vitorioso em momentos de caos, em momentos de dificuldade? Governe sua alma. Nos momentos de crise, de estresse, de angústia, de necessidades, não seja dominado pelas necessidades, desejos e vontades. Mantenha-se firme em praticar aquilo que é certo. Amém? E o que é certo? Praticar os mandamentos, princípios e valores de Deus.
Governe sobre a sua alma. Não seja governado por desejo. Não seja governado por necessidade. Não seja governado sob vontade. Número 2. São 9 itens, então eu vou ser rápido. Número 2. Não deixe, não é? O cansaço e o estresse tiram o nosso equilíbrio. O cansaço e o estresse tiram o nosso equilíbrio. Mas Esaú, ele não refletiu adequadamente quando Jacó ofereceu a ele aquele prato de lentilha. Por quê? Porque ele estava exausto, ele estava cansado. Na palavra do grego ali, ele estava completamente esgotado. Você já se sentiu esgotado? Cansado, exaurido, estressado por causa do estresse? Excesso de trabalho, excesso de preocupação, decepções acumuladas, elas drenam a nossa energia. E quando eu e você menos nos damos conta, nós somos assaltados, pegados de surpresa por algumas tentações, e nós não temos forças para reagir. Nós não percebemos aquilo que está ao nosso redor. Então qual o conselho? Quando você está assim, extremamente cansado, esgotado, evite tomar decisões sem ouvir outras pessoas, sem ouvir Deus primeiramente, sem ouvir seus líderes. Evite tomar decisões. Sob pressão, estamos mais propensos a errar. Você concorda comigo? Não troque o certo pelo duvidoso. Número 3. Sempre alguém oferecerá um atalho. Amado, sempre tem alguém oferecendo um atalho. Amado, quando estamos cansados de lutar, de esperar, sempre oferecerá alguém oferecendo um caminho mais rápido para resolver a sua necessidade ou desejo. Quer ver brasileira, amado? Vamos dar um jeitinho. Amado, e todo jeitinho, o pedágio é caro. O pedágio é muito caro. E na maioria das vezes, vai custar a sua integridade em Deus. Se não guardarmos o nosso coração nos princípios da palavra de Deus, iremos fazer escolhas erradas. Por quê? Escolhemos um atalho, um caminho mais fácil. Mas Jesus passou por isso. Quando Jesus estava 40 dias jejuando, a Bíblia diz que no final desses 40 dias ele teve fome. Teve fome. E é interessante que o diabo ele diz: se você me prostrar, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos eu já te dou. Não era um baita atalho? Jesus não herdou todas as coisas? Mas Jesus sabia que ele tinha um caminho difícil pela frente. Aí vem o diabo, Jesus cansado, com fome, vulnerável, e ele ofereceu um atalho. Jesus, só aí, ó, se prostra aí, me adore, ninguém está vendo, e é tudo teu. Esaú, Jacó quando viu Esaú, e Jacó era um camarada que o próprio nome dele diz, enganador, até ali ele era enganador, até alguns anos depois ele continua enganador. Ele viu Esaú cansado, exaurido, e ele, como cozinhava bem, certo? Esaú foi morto, foi pego pelo estômago, literalmente. Mas verdade. Ele não pensou direito e vendeu uma herança milionária por um prato de comida. Por quê? Porque ele estava cansado e ele não refletiu sobre aquilo que ele estava fazendo. Ele estava esgotado. São os perigos de eu e você, às vezes, em momentos de estresse, vivemos em crises. Você às vezes não sabe quanto vai faturar, não sabe se vai manter o emprego, não sabe se isso, não sabe se aquilo, e periodicamente aparece aos nossos olhos, diante de nós, atalhos. Mas e todo atalho vai comprar de você a sua integridade diante de Deus. É uma mentirinha. Não, uma informação assim meio falsa para o governo. Todo mundo está fazendo, ninguém.
Não venda a sua integridade por R$600, meu irmão. Mentira é sempre mentira. Amados, agir por princípios, haja por princípios, jamais por carência ou vontades. Haja por princípios. Nossos desejos e vontade sempre estarão lutando para governar a nossa vida. Mas é preciso construir bases sólidas. Eu vou andar um pouquinho, tá, amados? Vocês estão, sabe, é preciso bases sólidas, onde eu e você fundamentamos as nossas vidas. Bases que são o quê? Na palavra de Deus. Bases de fidelidade, de honra, verdade. Bases de obediência a Deus. Esaú, ele trocou a sua herança milionária, porque naquele momento de fragilidade, naquele momento de crise pessoal, ele só consultou o seu estômago. Ele só consultou o seu desejo. Ele só consultou a sua vontade. Ele não ponderou direito, porque a vontade e o desejo conspiraram contra ele e ele caiu. É forte esse negócio. E aí, como eu e você devemos nos proteger? Tenha pessoas de Deus perto de você, que tenham acesso para aconselhar a sua vida. Mas nesses momentos de confusão, de estresse, não tome decisões precipitadas. Converse com alguém, procure o seu apacentador, nos procure, fale com alguém. Porque às vezes o desejo e a vontade somados, o que acontece? Vai destruir a sua vida. Você vai tomar decisões precipitadas. Coloque pessoas para tomar essa decisão que não estão emocionalmente envolvidas com essa situação. Coloque alguém que possa te dar uma instrução externa, alguém de fora do problema, de fora daquela circunstância. E isso guarda você, porque a sua vontade e o seu desejo vão conspirar contra você. Quantos, amados, por um desejo e uma vontade, entraram em dívidas que não tinham como pagar? Uma decisão equivocada. Somente um exemplo. Amados, quando estamos fracos, não se exponha. Às vezes você está fraco. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos pegar um dia de jejum. Você resolve fazer jejum. Quando estamos com fome, o melhor é não conversar com as possibilidades. Você não vai ver programa de culinária. Né? Você não vai começar a pesquisar receita. Né? Você não vai conversar com o irmão, sabe, que está fazendo aquele almoço gostoso. Por quê? Você está fraco, você está com fome. O que você vai fazer? Você não vai se expor. De repente você está lá andando, tem aquela mulher, aquele avião, te dando o maior mole. O que você faz? Cumpre a palavra de Deus que diz: fugir de toda aparência do mal. Não se exponha. Não dê chance para o capeta. Não dê chance para o chifrudo, para o capiroto, para o vermelhão. Não dê chance. Quando você está fraco, a coisa está meio assim, a coisa está meio pegando, amados, não dê chance. Está lá, às vezes o casamento está meio embaçado, a coisa está meio, sabe, enroscada. A mulher lá, meu marido não está me dando atenção, estou carente. Não convide, não aceite um convite ingênuo para tomar um cafezinho com um amigo de trabalho. Não aceite. Quando você está fraco, não se exponha. Você vai cair. Ah, eu tenho a força. Tem nada. Tem nada. Amado, quando a vontade e o desejo se juntam, uma vez querem derrubar você. E a sua integridade em Deus está em risco. Tome cuidado quando a necessidade, fome e o desejo, vontade de comer, se juntam contra a sua espiritualidade. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Não sei se você já passou por isso. A fome e o desejo, a vontade e o desejo, elas vão supervalorizar
o seu sentimento. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede. Tem algumas pessoas que eu não vou citar o nome, de repente, sem nada, estou morrendo de sede. Mas como assim? Saiu de casa faz 10 minutos, como morrendo de sede. Você já passou por isso? Mas é o que? O desejo com a vontade supervalorizados. E o que Saul fez aqui? Estou morrendo de fome. Derrubou ele. Por quê? O desejo e a vontade superestimou. Algo correto que ele estava passando. Ele estava com fome, claro que estava com fome. Mas ele não estava morrendo de fome. Você entende isso? O desejo dele, a necessidade dele era legítima. Mas muitas vezes um desejo legítimo, quando ele é superestimado, colocado acima daquilo que de fato ele tem o direito de estar, nós cometemos decisões equivocadas. Mas esse é um perigo. E isso pode destruir você. Decida agir sempre por princípios, jamais por carência, desejo e vontade. Quer ver solteiro, amado? Meu Deus. Sabe, às vezes, a pessoa está tão carente, amado, que ele acaba virando curva de rio. Sabe o que é curva de rio? Só pega a tranqueira. Sabe, e arruma a tranqueira. Por quê? Está carente. Ai, sabe, me deu uma atenção. Mas esse tipo de situação é complicado. Haja por princípios. Não, sabe, mas o rapaz, ele é tão bonito, tão querido, tão gente boa, ele só não tem Jesus. Então não tem nada. Absolutamente nada. Estou entendendo, mas não deixe que as necessidades, carências e vontades levem você a passar por cima da sua integridade com Deus. Escolha o certo e não o duvidoso. Número 5, cuidado com o sofisma, ou seja, com a mentalidade que se torna uma fortaleza na minha mente. Qual mentalidade? Eu não aguento mais. Quando essa frase, essa mentalidade tomar o seu coração. Muitos têm quebrado princípios de pureza. Jovens, às vezes pessoas que não estão casadas. Eu não aguento mais. Eu não aguento, eu tenho. Vocês estão entendendo, né? Eu não aguento mais meu casamento, eu vou me separar. Não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, vou me separar. Eu não aguento mais. Não, sabe, esse negócio de andar tudo certinho, fazer tudo dentro da lei, ele sabe, eu não aguento mais. E negocia a sua integridade. Amados, mesmo no limite, faça sempre a coisa certa. 1 Coríntios 10, 13, tem uma promessa que você precisa deixar sempre muito diante dos seus olhos, sempre diante dos seus olhos. O texto diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele, o próprio Deus, lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Ou seja, aquela conversa, eu não suporto mais, é mentira. Porque a Bíblia diz que você sempre pode suportar. Você pode dizer um aleluia por isso? Diga um aleluia você também, aleluia. Mas eu não aguento mais. É mentira. Porque se você permanecer fiel a Deus, Ele sempre vai te dar um escape. Sempre vai te dar um escape. Talvez o escape não é a resposta que você queira, mas é aquilo que você precisa. Esse é o ponto. Por que muitas pessoas abrem mãos de casamento e dizem, eu não aguento mais? Porque muitas vezes a resposta que veio de Deus requer transformação, requer mudança, requer perdão,
requer vencer a amargura, requer reposicionamentos. E aí, o que nós estamos dispostos a fazer? Número 6, a lei da semeadura. Escolha o certo e não aquilo que pode ser abalado. A lei da semeadura. O que você escolher hoje terá consequências no seu futuro. Vai ter consequências no seu futuro. Mas Esaú, ao escolher o natural e desprezar o espiritual, ele desprezou aquilo que Deus preparou para ele por direito. E colheu frutos que foram impossíveis de serem reparados, por mais que ele se arrependesse. Amados, tem escolhas que você faz na sua vida. Você pode se arrepender à vontade, mas a colheita você vai ter. Não tem como fugir de algumas escolhas. Todo divórcio, amados, tem feridas que vão carregar a sua vida por toda a sua vida. Quer ver quando envolve filhos? Tem feridas. E vai ter semeadura, e vai ter colheita. Escolhas que fizemos equivocados. Não esperar o tempo certo, tomar decisões em cima da hora. Amados, a lei de semeadura e colheita. E aí você temos que prestar atenção. Não troque o certo pelo duvidoso. Permaneça em Deus. Diga assim: eu preciso sempre permanecer em Deus. Número 7. Nunca é somente eu. Você já ouviu aquela questão? Pessoas que às vezes tomam uma decisão aleatória, depois você fica sabendo depois, né? Às vezes a gente é pego de surpresa. Não, isso não tem a ver com ninguém, é só comigo. Isso não existe. Você não pode esquecer que você é um ser coletivo. Você nasceu dentro de uma família. Se você é crente, você pertence a um corpo. Nunca é apenas sobre você e sua casa. Quando Esaú tomou a decisão daquele parto de lentilha, que ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele estava trazendo consequências para toda a sua descendência. Toda a descendência dele empobreceu em função da escolha descabeçada de Esaú. Ele trocou o certo pelo duvidoso. Toda a descendência dele foi tocada. Você jovem, qualquer escolha que você faz vai afetar os seus pais. Qualquer escolha afeta. Porque você não é sozinho. Deus criou um ser humano, um ser coletivo, não um ser individual. E você temos que entender essa verdade. Não troque o certo pelo duvidoso. Uma paixão, um prazer, um dinheiro a mais, ou qualquer coisa deste mundo, ele pode encher o seu coração por um breve momento. Mas ele não pagará o vazio do futuro medíocre que você está escolhendo para a sua vida. Muitas decisões que você toma hoje levam você a um futuro medíocre, porque você escolheu o duvidoso e não o certo. E eu e você precisamos fazer escolhas acertadas. Porque quando eu e você escolhemos aquilo que é certo, eu estou confiando em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados. Podem passar por crises, por dificuldades das mais diversas, desde política, econômica, institucional, que aí vocês estamos vivendo. Mas nós permanecemos inabaláveis. Equipe da música, vamos subindo já. Vocês que confiam no Senhor, vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, queridos, em momentos de dificuldade, em momentos de luta,
de incertezas, de escolhas, escolha confiar em Deus. Escolha confiar em Deus em todo o tempo. Não venda a sua integridade para suprir uma necessidade imediata. Não faça isso. Governe sua mente. Governe sua vontade. Governe as suas emoções. Governe sobre isso. Amado, você não é governado pelo seu coração, nem pela sua mente. A Bíblia diz que nós devemos levar os nossos pensamentos, tomar conta deles e levar eles cativos a Cristo Jesus. Governe sobre os seus pensamentos. Governe sobre a sua vontade. Lembra quando Caim ele estava invejando ao seu irmão Abel? O Senhor apareceu a ele e disse: Caim, o mal está à sua porta, e compete a você governar sobre o seu mau desejo. A você governar. Amados, as escolhas da nossa vida são unicamente minha e sua. Você jamais pode dizer: ah, foi isso, foi aquilo, foi uma vontade. Jamais. Sempre a escolha é sua, em todo o tempo. E eu quero ir encerrando com você. Por isso, exercite a sua fé diariamente. Exercite a tua fé. Tenha tempo de oração, tempo com a palavra de Deus, tempo em edificar a sua fé. Tempo. Por que nós estamos fazendo as lives durante a semana? Porque para nós é um trabalho, temos que nos preparar, mas por quê? Para que você tenha edificada a sua fé. Para que você tenha, sabe, pessoas orando por você, você está olhando a palavra, para que você não tome decisões equivocadas em momentos de crise. Aí você precisamos nos agarrar em Deus. Precisamos nos agarrar em Deus. Por quê? Vem tentações de todos os lados. Vem dificuldades de todos os lados. Mas o texto diz: aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Amados, a crise vai passar. Quando? Não sei, mas ela vai passar. E todos nós estaremos do outro lado. A questão é: como você vai chegar do outro lado? No momento de crise, não troque o certo pelo duvidoso. Ouse confiar em Deus. Ouse fazer escolhas justas. Escolhas acertadas. Escolhas pela verdade. Escolhas que estejam sincronizadas, de acordo com os princípios da palavra de Deus. E sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus vai guardar você. E o Senhor sempre vai te dar uma saída. Você recebe essa palavra?